Olá, é uma alegria estarmos reunidos com os nossos irmãos da Sociedade Espírita Francisco de Assis, a quem apresento o abraço fraterno da Sociedade Espírita Luz, Paz e Caridade, onde eu me encontro vinculado. Vamos conversar hoje sobre uma lei divina. E esta lei, ela é simples quando nós compreendemos a solidariedade humana. E essa solidariedade se dá entre nós e também se dá entre nós e a espiritualidade desencarnada. Ajuda-te que o céu te ajudará. Ora, é uma questão vibracional, de preferência nossa, de conquistas já alcançadas ou por alcançar. Quem procura o mal, com certeza encontrará a maldade, porque nos afinamos com os nossos semelhantes, também maus. Maus momentaneamente, porque ninguém foi criado mau. Fomos criados simples e ignorantes, para que nós nos construíssemos criaturas de bem, aos poucos. Mas para encontrar o bem, é necessário buscá-lo todos os dias. Por que buscar o bem todos os dias? Porque é um hábito que precisamos ainda desenvolver. E esse hábito, naturalmente, precisa exercício, forças, repetição. Pela predominância do mal em nosso planeta, é muito fácil encontrá-lo. Quando dizemos que o mal ainda predomina no planeta, é porque ele predomina nas criaturas que habitam o planeta. Nós outros, portanto, que aqui estamos, então ele habita em nós. Então, se nós encontramos o mal mais do que encontramos o bem, por certo, as nossas vibrações, o nosso padrão vibratório está na sintonia com o mal. Porém, o bem será encontrado como um valor divino e eterno. Todos esses, ou todos nós, que ainda temos parcelas do mal em nós, vamos encontrar o bem, que é um valor divino e eterno. Por isso, cabe a cada um de nós buscarmos, através da vigilância, porque o Mestre afirmou: busca e acharás. E acharemos sem dúvida, porque sempre que procuramos, nós encontramos. Pode demorar um pouco, não importa, mas vamos encontrar aquilo que estamos buscando. E porque muitas vezes é raro, nós demoramos um pouco mais. É como garimpar. No garimpo nós buscamos o ouro, por exemplo. Mas até encontrarmos o ouro, tivemos um trabalho enorme. Tivemos que nos livrar de toneladas de outra terra, de outros minerais, até encontrarmos o precioso ouro. O mal é essas toneladas de outros minerais. O bem é o ouro. Então estamos garimpando. Por isso temos que buscá-lo. Ele não está fora de nós. Como o mal também não está fora de nós, está em nós. E aquela vibração que nós estivermos alimentando, é a que prevalecerá sobre a outra. Então é uma mudança interior. Muitas vezes ficamos a imaginar que o mal está fora.
Não, ele está em nós. E por que nós observamos muito mais o mal do que o bem? Justamente porque isso nos dá uma certa satisfação, mesmo que inconsciente. O outro não é tão bom como eu achava que era, e é tão mal como eu sou também mal. Hoje vivemos essas dicotomias, até mesmo dentro dos lares. Quando, por uma divergência de pontos de vista, nós nos apartamos uns dos outros. Nós brigamos, irmãos brigam contra irmãos, irmãos brigam contra pais, pais brigam contra filhos, por divergências de opinião. Já não somos mais criaturas tolerantes, como deveríamos ser. Já fomos, basta analisar alguns anos atrás. Éramos mais tolerantes uns para com os outros. Mas a intolerância hoje tomou conta. Justamente porque o padrão vibratório do planeta Terra está em franca mudança, deixando o planeta de provas e expiações para trás e adentrando-nos neste mundo regenerador, um planeta regenerador. Todos esses que não se adaptam a esse novo plano vibratório irão desenvolver o seu padrão vibratório da melhor forma possível para não fazerem as mudanças que se impõem. E aí está essas consequências de hoje, onde brigamos por pontos de vista. E porque são somente pontos de vista, eles podem ser modificados. Ajudemos o planeta, a humanidade, a ser mais tolerante, tolerando os intolerantes, orando por eles, perdoando-lhes. Não que estejamos certos, não, mas diante dos ensinamentos do Cristo, quando ele diz que era necessário e é necessário amar o nosso inimigo, o nosso adversário, amar aquele que nos calunia, aquele que nos persegue, significa isto: ser tolerante, acolher o outro como ele é, sem tentar modificá-lo. Porque aí está uma outra faceta do ser humano que é impossível de realizar: mudar o outro. Se tu queres mudar o outro, muda-te a ti mesmo. Te torne uma criatura melhor, mais pacienciosa, mais solidária, mais tolerante, uma criatura propensa ao perdão, ao amor, à resignação, ao exercício da paciência. Isto é, estamos tendo uma grande oportunidade de valorizar as virtudes que estão íncitas em nós. E com a valorização das virtudes, nós iremos diminuir a incidência das imperfeições. Basta esse exercício. Mas vamos à palavra de Jesus. Qual é o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho quando lhe pede pão? Ou se lhe pede um peixe, lhe dá uma serpente? Se, pois, sendo mau como sois,
sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, com quanto mais forte razão vosso Pai que está nos céus dará os verdadeiros bens àqueles que lhe os pedem. Este é um registro que está em Mateus capítulo 7, versículo de 7 a 11. E Tiago, também no capítulo 1, versículo 25, assim se expressa, registrando a mensagem do Cristo. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte e esquecido, mas fazedor da obra, seja esta obra uma ação bem-aventurada. Pelos feitos que estamos fazendo. Sob o ponto de vista terrestre, a máxima buscai e achareis é semelhante a esta outra: ajuda-te que o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso, porque o progresso é filho do trabalho e o trabalho coloca em ação as forças da inteligência. Ora, esse trabalho não quer dizer esse trabalho remunerado, mas é o trabalho do autoaprimoramento, o trabalho da construção do homem novo, o homem amoroso, fraternal, solidário, diferente do homem anterior, que é egoísta, que pensa muito mais em si e muito pouco no outro. Esse homem velho que ainda arrasta consigo as peias do mal, das suas ações malfazejas, das consequências de seus atos inconfessáveis, muitos deles. Então temos que trabalhar. Queremos o progresso, queremos um mundo mais feliz, um mundo sem guerras, um mundo onde nos amemos verdadeiramente uns aos outros. Mas pergunta-se: eu me amo? Eu me amo a ponto de amar aquele que me quer mal, aquele que me calunia? Eu me amo a ponto de querer bem ao meu inimigo? Porque se ainda não faço isto, não tenho condições de avançar ainda mais. Preciso que trabalhemos as nossas próprias condições. Tudo que nos acontece no dia a dia são cometimentos que nos levam a fazer reflexões, a fazer mudanças, quando assim achamos que devemos mudar, ou a solidificar o conhecimento que já estamos adquirindo, trabalhando para conquistar hábitos saudáveis, hábitos suficientemente fortes para que possamos, portanto, darmos condições a Jesus agir em nós. Muitas vezes nós pedimos o auxílio através de orações para resolvermos as nossas condições, mas cruzamos os nossos braços, esperando que a divindade venha fazer por nós, esquecendo, cada um de nós, que assim procede, que o trabalho é uma lei divina. E quando nós identificamos uma situação negativa ou um problema, conforme queiramos adjetivar, temos que agora buscar uma solução. Mas para buscar a solução é necessário que identificar o problema, deixá-lo um pouco de lado e concentrar-se na busca da solução. É isto que significa ajuda-te e o céu te ajudará. Isto é, eu emprego o máximo de esforço para construir uma solução. Talvez não a solução que eu imagino, mas a solução que é possível.
para aquele momento. A solução para o exercício do perdão, a convivência com os adversários, não vamos nem colocar na condição de inimigos, mas de adversários. Mas nós precisamos compreender a natureza dessas criaturas tanto quanto gostaríamos que elas compreendessem a nossa. Não há milagres. As grandes obras, as conquistas e vitórias são frutos unicamente do trabalho digno. Ora, queremos tudo muito resolvido, por assim dizer, conforme os nossos ideais. Mas, pergunta-se, eu estou fazendo por onde para merecer esses efeitos? Ou cruzei os meus braços? Ajuda-te que o céu te ajudará significa exercer esforço continuado no aprimoramento de si mesmo, da sua transformação moral. Isso é uma construção que nós podemos compreender, porque quando na nossa infância, na humanidade, ou infância da humanidade, o homem só aplica a inteligência na busca de alimentos, dos meios de preservar-se das intempéries, de se defender dos seus inimigos, de procriar. Deus, porém, deu a todos nós muito mais do que outorgou aos animais, porque isto, busca de alimento, meios de preservar-se das intempéries, defender os seus inimigos, os animais fazem. Procriação, os animais fazem. Mas Deus deu-nos a mais. Outorgou ao homem muito mais que outorgou aos animais. O desejo incessante do melhorar. Melhorar-se. E esse desejo impele a pesquisa dos meios de se melhorar, mudando a sua posição, o que tem nos levado a grandes descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência, porque a ciência está aí para nos facilitar a vida. E por falar em aquisição científica, tecnológica, nós podemos observar aqueles que têm por volta de 60, 70 anos, 80, mais até, que até a metade do século XX nós tínhamos e detínhamos um conhecimento científico. No final da Segunda Guerra Mundial, então a partir da segunda metade do século XX, nós alcançamos, até os dias atuais, uma conquista intelectual, tecnológica, jamais presenciada pelo homem na face desse planeta. Significa dizer que em 70 anos, pouco mais ou menos, a humanidade desse planeta cresceu tanto que ela não conseguiu nesses bilhões de anos até agora. Então vejam a capacidade do homem em evoluir tecnologicamente. Temos registrado nos nossos arquivos da memória as dificuldades que tínhamos para nos relacionar com os nossos afetos mais distantes. E se não dispunhamos de telefone, tínhamos que escrever uma carta.
recorrer às estações de rádio para dar comunicados, avisos. Redigir uma carta significa um esforço. Ter envelope, ter selo, despachá-la e aguardar com ansiedade uma resposta, que às vezes nunca chegava. Hoje, basta usar a ponta de nossos dedos e já entramos em contato com este afeto que está distante de nós. Do outro lado do mundo, por assim dizer, no jargão popular. Basta a ação de nosso dedo. E instantaneamente nos pomos em relação com essa criatura. Como aqui estou falando com todos vós, usando uma plataforma que nos faculta esse contato interpessoal, embora não estejamos no mesmo ambiente físico. Que maravilha! Só podemos sentir alegria por isso, por essas conquistas. Ah, mas ainda estamos infelizes? Claro que estamos infelizes, porque algo fundamental nós não fizemos ainda, que é a nossa transformação moral para melhor. É como o simbolismo que nos foi apresentado pelos Espíritos. O pássaro tem 2 asas, e para que seu voo seja suave e harmônico, é necessário que as 2 asas estejam equilibradas. O homem não tem asas, mas temos inteligência e moralidade. A inteligência simbolizamos uma asa, a outra asa, a moralidade. Elas estão díspares, não estão harmônicas. Então, o que nos cabe neste século 21 e no milênio, o 3º milênio, principalmente o 3º milênio, fazer as conquistas morais, fortalecendo a moralidade para que ela entre em equilíbrio com a nossa inteligência. Esse 3º milênio, que nós vimos a sua transição, nós assistimos o final de um século, o começo de outro. Nós assistimos um final de um milênio e o início de outro milênio. Aqui, encarnados, por si só, já é um fenômeno alvissareiro para nós. Porque Deus nos escolheu para fazer essa transição. Deus depositou em nós a sua confiança para que nós fizéssemos essa transição. Somos nós que estamos construindo, aqui encarnados, esse mundo regenerador, regenerando-nos. Quantas bênçãos! Ajuda-te que o céu te ajudará. Graças a essas pesquisas todas que aí estão, nós desenvolvemos a nossa inteligência e vamos pouco a pouco depurando a nossa moral. Não é algo que conquistemos tão rapidamente quanto conquistamos os avanços tecnológicos. Há que se ter perseverança, trabalhar arduamente pela nossa transformação moral. Temos as necessidades do corpo, naturalmente, mas e as do espírito? Pois essas necessidades do espírito é que precisamos agora aprimorar.
satisfazer essas necessidades. Entender que somos espíritos imortais, fazendo um pequeno exercício na dimensão física. E quando nós desenvolvemos essa percepção de que somos espíritos imortais nessa transição, vivendo uma experiência na dimensão física, nós temos as condições ideais para abandonar a selvageria e construir a civilização. Ainda estamos nessa conquista, nessa construção da civilização através das guerras, desse esforço ingente em desenvolver a toda custa o poder sobre o outro. E nós temos em nossas mãos como mudar tudo isto. Porque escolhemos uma organização social que nos capacite a escolher os melhores para nos representar. E, portanto, serem os nossos porta-vozes para a mudança. Mudanças que queremos ver no campo da moralidade também. Ora, aí está. Muitas vezes nós nos debatemos porque vemos aqueles que nos representam absolutamente dessintonizados com os nossos anseios morais. Eles são culpados? Não, não são. Os responsáveis somos nós. Que, afeiçoados ainda ao mal, não criamos intimidades com o bem. E, portanto, deixamos-nos iludir. Como um adulto ilude uma criança ingênua. Vamos atentar para as nossas responsabilidades na evolução do nosso planeta, evoluindo-nos moralmente, depurando-nos. Jesus nos afiança: os mansos herdarão a terra. Sabemos que nas transições planetárias, os indivíduos que não se adequam aos padrões vibratórios do planeta em construção são deles alijados. São direcionados, são levados a outros planetas adequados ao padrão vibratório de cada um. Então, para que possamos permanecer merecendo a Terra, é necessário que nós mudemos o nosso padrão vibratório, adaptemos o nosso padrão vibratório ao planeta em que estamos. Porque o planeta é que muda pela mudança dos seus habitantes. Não é os habitantes que mudam pela mudança do planeta. Então cabe a nós o exercício do trabalho na autodepuração moral, amando indistintamente todas as criaturas. Faça ao teu próximo o que gostarias de receber dele. Que lição maravilhosa! É importante cada um de nós perseverar no bem. O progresso é individual. Realizamos isso durante a vida terrena. Mas isso é coisa insignificante ainda.
mas o progresso vem chegando a nós a largos passos. E se nós não nos adaptarmos, seremos atropelados pelo progresso moral. Viemos de outras existências, iremos para outras e levaremos conosco todo o nosso conhecimento, todas as nossas conquistas, sejam intelectuais, sejam morais. Porque os mundos e as existências são solidárias entre si. Nada se perde. Vamos nos transformando. E para que o céu possa nos ajudar, é necessário que façamos nós aquilo que estiver ao nosso alcance fazer, melhorando-nos pouco a pouco, aprendendo a se perdoar, aprendendo a se amar, aprendendo a ser uma criatura melhor do que foi ontem, melhor do que será amanhã, melhor do que é hoje. Nesta busca incessante pela depuração, quando vamos introjetando pouco a pouco os ensinamentos do Cristo. E mais do que introjetar os ensinamentos do Cristo, exercitar esses ensinamentos é fundamental. É esta ajuda que nós temos que dar aos benfeitores para que eles possam fazer algo por nós. Transformemo-nos moralmente, aproveitando toda a tecnologia que está à nossa disposição. Saibamos fazer bom uso dessa tecnologia, porque há alguns que estão fazendo mau uso dela. Irão continuar fazendo mau uso dela. Cabe a nós, aqueles que nos dizemos cristãos, aqueles que nos dizemos espíritas, fazer bom uso das tecnologias para difundir a verdade. A verdade é Deus, na sua acepção maior. Cada um de nós tem uma verdade, a verdade da sua própria realidade. O que não quer dizer que o outro não tenha também a sua parcela de verdade. Portanto, respeitemo-nos. Sejamos mais solidários. Sejamos aqueles que estamos dispostos a perdoar a imperfeição do outro, tanto quanto buscamos perdoar a nossa própria ação imperfeita. Sejamos mais tolerantes, mais amantes do bem. Agradeço-vos a atenção e peço aos divinos amigos que nos abençoe a todos. Se Deus nos permitir, até o próximo encontro. Até lá!